Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 17. João capítulo 17. O texto básico nosso nesta manhã é João capítulo 17. Nós vamos ler versículos de 1 a 9 e depois vamos ler versículo 20 a 26. João 17. Jesus, ele ora por si mesmo. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus ora por nós. Que oração maravilhosa é essa? Vamos ouvir Jesus orando. Vamos ler partes da sua oração e considerá-las com carinho nesta manhã. João 17. Depois de dizer isto, diz a palavra de Deus, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Vamos para versículo 20. Podemos ler o 13 também. Eu vou fazer menção desse versículo durante a mensagem. Agora, Pai, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Depois, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos estabelecendo nesta semana, estamos falando sobre valores fundamentais à fé cristã, à vida da igreja. O desafio que me foi dado, foi o Rick, nosso presidente, que me desafiou a falar sobre esse assunto. É um desafio muito difícil de pregar a pastores, porque eu creio que eu vou incomodar alguns pastores de uma ala, vou incomodar outros pastores de outra ala. Alguns mais liberais ficaram incomodados com a minha palavra, alguns mais fundamentalistas vão se ofender com a minha palavra aqui. Mas eu quero que você pare de olhar para mim e olhe para o texto, olhe para as palavras de Cristo. Nosso assunto hoje de manhã vai nos desafiar a desenvolver uma maior dose de amor fraternal, maior dose de humildade e de discernimento espiritual, de visão do reino. E não é fácil para nós. Eu explico isso mais tarde. Graças a Deus por pastores e líderes que buscam a unidade do corpo de Cristo. Os que assim fazem estão prestando um grande serviço para o reino de Deus. Por causa deles a igreja hoje continua viva e impactante.
esses pastores, estas igrejas que buscam essa unidade do corpo de Cristo, estas igrejas são o presente e o futuro da igreja no Brasil, no mundo. Mas infelizmente muitos pastores, líderes, não têm essa visão de buscar a unidade do corpo de Cristo aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil, da nossa casa. Infelizmente muitos pastores aqui presentes são como aquele crente que estava indo para a igreja domingo à noite, passou por um lugar meio sombrio, passando por uma ponte, um vale muito, um abismo muito profundo embaixo daquela ponte, e no meio daquela ponte, daquela caminhada, lugar sombrio, ele viu ali um homem sentado à beira da ponte, um suicida, alguém que se preparava, olhando para baixo para se jogar dali. E ele prontamente, em nome de Jesus, sentindo o toque do Espírito Santo, ele falou: não faça isso, como Paulo fez para o carcereiro, não faça isso, não te faça mal. E o suicida, interrompido por aquele grito, falou: por que não? E ele falou: bem, há tantas razões para a vida, por que se matar? E o suicida falou: que razões? E ele falou: ai, agora. Ele falou: bem, você é ateu ou religioso? Ele falou: sou religioso. Então, eu também sou religioso, que bom. Você é cristão ou judeu? Ele falou: eu sou cristão. Cristão, eu também sou cristão. Você é católico ou protestante? E o suicida falou: protestante. Protestante, eu também sou protestante. Puxa, que bom. Você é pentecostal ou tradicional, histórico? E o suicida falou: tradicional. Falou: tradicional? Eu também sou tradicional. Você é presbiteriano, batista ou o quê? Ele falou: sou batista. Batista? Eu sou batista também. Que maravilha, estamos chegando perto, né? Ele falou: daí você é batista na sua igreja, a liturgia é tradicional ou contemporânea? Ele falou: contemporânea. Ele falou: contemporânea? Quer dizer que na sua igreja o pessoal bate palma? E empurrando aquele suicida precipício abaixo, ele falou: adeus, herege barulhento. Infelizmente, muitos pastores aqui têm se dividido por causa de coisas pequenas, secundárias, coisas periféricas. Você sabe do que eu estou falando. Se dividir, rejeitar uma outra igreja da cidade, porque o pessoal lá usa o cabelo de um jeito, o vestido de outro, estilo musical, versão bíblica. Já vi gente brigando por causa de cruz na igreja. Se colocar essa cruz eu estou fora, vou embora. Eu não gosto daquela denominação porque eles usam a cruz, etc. Eu era assim. E ainda sou meio assim. Confissão faz bem para o coração. Mas Deus tem trabalhado na minha vida, sabe como? Eu fui criado, casa de pastor batista, Convenção Batista Brasileira. Aos 21 anos de idade, encontrei o pastor Ricardo Denham da Fiel. Aos 26, 27 anos, começamos a primeira conferência. Você pode saber minha idade agora. Primeira conferência da Fiel. Eu fiquei incomodado. Primeira conferência da Fiel, cidade de Atibaia, 80 pessoas. E tinha 18 denominações. Eu fiquei me sentindo um traíra da minha denominação. Como é que pode um jovem pastor da Convenção Batista Brasileira se misturar com o resto? Agora foi feio o negócio. Você vê como meu coração era podre. Eu gostava do pastor Ricardo Denham, mas eu achava que ele estava sendo muito liberal, trazendo tanta gente, tantas denominações. E aquilo me incomodava, foi uma crise, irmãos. A cada ano na conferência da Fiel eu ficava procurando, que nem Pedro, procurando os irmãos judaizantes, né? os judeus, ficar com eles, não queria ficar com os gentios não. Mas aqui no nosso texto, meus irmãos, Jesus olha para mim, olha para você e fala: eu rogo, Pai, o desejo do meu coração, o sonho do meu coração é para que todos sejam perfeitos, em unidade. Amém? Você está ligado? Ok. Vamos lá. 4 verdades sobre a unidade. 4 verdades sobre a unidade do corpo de Cristo.
4 verdades sobre a unidade do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, agora eu vou chatear outros, quer ver? 4 verdades sobre a unidade do corpo de Cristo. Primeiro, unidade não é. Unidade do corpo de Cristo, desejada por Jesus nesse texto. Coisa que nós deveríamos ambicionar. Unidade cristã não é mero ajuntamento. Unidade do corpo de Cristo aqui no Brasil, que Jesus quer para nós, não é mero ajuntamento de evangélicos. Um mero ajuntamento baseado numa tolerância doutrinária exagerada, baseado num sincretismo gospel. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que eu quero que você volte para a sua cidade e promova lá. Tem gente que usa esse texto para ensinar que o reino de Deus é a casa da sogra, onde todo mundo faz o que quer, acredita do jeito que quiser, e se falou o nome de Jesus, você é meu irmão, abraça aqui e vamos andar junto. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Em primeiro lugar, nesta oração aqui, eu fiz a minha tarefa de casa, não dá tempo de colocar tudo aqui, né? Nesta oração aqui, Jesus, em primeiro lugar, ele ora por ele mesmo, versículo de 1 a 5. Depois ele ora pelos 11, aqueles que o Pai deu a ele ali. Depois ele ora por aqueles que haveriam de crer na mensagem dos apóstolos. Nesta oração aqui, Jesus, ele pede para que o Pai nos proteja, versículo 11, versículo 15. Nos proteja do diabo, do mundo, da ruína do pecado. Depois ele pede que o Pai nos dê a plena unidade. Plena unidade. Mas ele pede essa plena unidade, não é só de quem se diz evangélico, é plena unidade dos seus discípulos. Versículo 6, plena unidade daqueles que do mundo o Pai lhe deu. Plena unidade daqueles que têm obedecido a palavra que ele trouxe da parte do Pai. Versículo 6. Plena unidade daqueles que aceitaram a tua palavra. Versículo 8. Plena unidade daqueles que creram em Jesus, que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Versículo 8 também. Plena unidade daqueles que ainda crerão em Cristo Jesus por meio da mensagem deles. Eu entendo aqui que o crerão é crer de todo o coração. Em segundo lugar, esse texto aqui não pode ser usado como desculpa para um sincretismo gospel no Brasil. Por quê? Porque nesta oração Jesus fala sobre a importância do evangelho, da verdade, da doutrina. No versículo 8 nós lemos: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Isso aqui está falando do evangelho. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que me enviaste. Versículo 17: Pai, eu quero ver a igreja crescendo em plena unidade, mas eu quero que essa unidade seja baseada na santificação, na santidade de vida. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não nas experiências, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu sinto quando eu leio a Bíblia. Na verdade, na palavra, na Bíblia estudada e pregada de forma honesta, usando as ferramentas que Deus nos deu, usando a unção do Espírito Santo. Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu gosto do versículo 13 que fala sobre alegria. Quem que não gosta de alegria? Depois que eu descobri os livros do John Piper, minha imagem de Deus mudou completamente. John Piper foi usado por Deus para me ajudar a ver o nosso Deus, um Deus alegre. Os cultos da minha igreja, depois de John Piper, tem mais e mais. Minha pregação é uma pregação alegre. Deus não é aquele ser carrancudo, bravo, olhando para os seus filhos: me adorem com seriedade. Mas é o Deus que fala: entrai por minhas portas com alegria, com júbilo, com louvor. Celebrai ao Senhor com alegria. Um Deus alegre merece adoradores alegres, amém? Amém. E ele fala no versículo 13: digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham o quê? A plenitude da minha alegria. Não apenas que eles tenham a minha alegria, mas a plenitude da minha alegria. Meu irmão, você tem isso? Eu estou buscando. Quero incentivar você a buscar, que o seu púlpito seja uma fonte que jorre verdade, e verdade que leva as pessoas a ter uma vida mais feliz, mais alegre no Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a unidade cristã não é desculpa para a gente fazer ajuntamentos parecidos com a casa da sogra, que em nome de Jesus se faz de tudo.
Mas são ajuntamentos baseados numa unidade nossa, na verdade. A verdade é a base para a alegria e unidade cristã. É o que eu coloquei aqui nas minhas notas. A verdade, se você quer um ajuntamento com outras igrejas, não estamos aí ainda, pode voltar no PowerPoint. A verdade é a base para a alegria e unidade cristã. Eu diria que o primeiro inimigo da alegria e da unidade cristã é o sincretismo. É o sincretismo religioso. Pai, eu quero que eles estejam alegres. Pai, eu quero que eles estejam unidos. Para isso, eles precisam ser santificados na verdade. Essa união não pode ser baseada no sincretismo, ela tem que ser baseada na verdade. Por isso que um irmão do Rio de Janeiro, chamado Maurício Andrade, cooperador da Fiel, não pôde vir este ano, sua filha está aqui. Ele fez uma paródia, usando uma letrinha de samba, baseado nessa verdade aqui. Ele falou assim: quem não ama a doutrina, bom sujeito não é. É desmancha prazeres ou doente na fé. Quem não ama a doutrina, bom sujeito não é. Esse negócio, olha, para ter unidade, vamos tirar a doutrina. Está errado isso daí, está errado. Sincretismo religioso não gera unidade, gera bagunça, confusão. Igrejas bagunçadas, sem base. O que não é a unidade cristã? Unidade cristã não é sincretismo gospel. Unidade cristã não é uniformidade. Unidade cristã não é a gente ser igualzinho um ao outro. Em 1 Coríntios 12, 12 a 20, lá você conhece o texto, fala que a igreja de Cristo é como o corpo, composto por membros e partes totalmente diferentes umas das outras, mas que todas essas partes cooperam e completam umas às outras. E eu creio que da mesma forma, as diferentes denominações e igrejas, refiro-me àquelas que estão sendo santificadas na verdade, cada uma delas tem a sua parte importante no reino de Deus aqui no Brasil. Cada uma delas tem suas fraquezas e virtudes. Se quiser, eu começo a falar das fraquezas da minha igreja, da minha denominação agora aqui para você. Ela tem, não adianta, ela não é a melhor. Ela não é perfeita, quero dizer. Eu acho que ela é melhor. Senão não estaria nela. Ela não é perfeita. O Tiago, nosso editor da editora Fiel, nesse livro, A Glória da Graça de Deus, esse livro grande, você precisa comprar. Muitos irmãos que aqui estão, cada um escreveu um artigo, um capítulo daquele livro. O Tiago escreveu o capítulo número 5, por um pacto evangélico, exortação sobre a unidade evangélica. O Tiago ali, nesse capítulo, ele cita Jeremias Burroughs. Jeremias Burroughs, um grande líder da ala congregacional na Assembleia de Westminster. Esse homem, ele estava decepcionado com o sectarismo crescente nos seus dias. E ele escreveu o seguinte, vamos colocar aí. Ele escreveu ali, vamos lá. Em primeiro lugar, as diferenças doutrinárias são inevitáveis. Olha a sabedoria desse homem de Deus do passado. Decepcionado com o sectarismo, com esse divisionismo entre denominações e igrejas. Ele falou, gente, nós temos que aprender que as diferenças doutrinárias são inevitáveis. Ele disse que, embora o ensinamento bíblico sobre a salvação é claro e óbvio para todos os crentes, há muitas verdades na Bíblia que não são tão óbvias assim. Por isso que há divisões. E você precisa ter paciência com os outros têm paciência com você. Nós precisamos nos encontrar nas verdades básicas da salvação. Segunda coisa que ele disse, as diferenças doutrinárias em questões secundárias continuam sendo importantes. O fato de ter algumas coisas que não são tão claras na Bíblia não quer dizer agora que a gente vai descartá-las. Nós vamos procurar estudar, vamos procurar aprender com a outra denominação, com outro irmão, ver o ponto de vista deles. É assim que se faz. A gente não descarta essas verdades secundárias porque são secundárias. Elas são importantes, foram colocadas nas Sagradas Escrituras para nós nos dedicarmos a aprendê-las e tentar entendê-las da melhor forma possível. Depois ele fala, no seu terceiro ponto, ele fala, as diferenças entre as denominações, entre as diferentes igrejas, as diferenças podem ser úteis. Deus pode usar as nossas diferenças para trazer à tona as verdades da Bíblia.
As diferenças são úteis, coloca isso na sua cabeça. Em quarto lugar, ele fala: nenhuma estrutura pode representar sozinha a igreja de Cristo em sua totalidade. Que verdade maravilhosa é essa? Será que você entende isso? Que a sua igreja sozinha não pode, não consegue representar a totalidade da obra de Deus aqui no Brasil? Ele fala uma coisa séria, ele fala: o coração do sectarismo é essa tendência bairrista. Ele não fala bairrista, eu estou colocando aqui. O coração do sectarismo é essa tendência da gente identificar a nossa igreja como a expressão máxima e completa da verdadeira igreja de Cristo aqui no Brasil. Que coração, que mente pequena. A mente do Silas Campos, quando ele pensava que a igreja, a Convenção Batista Brasileira é a única, é melhor. Só vai ter nós no céu. O resto é o resto. Que coração pequeno, que visão. Talvez alguns de vocês estão nessa visão, estão com essa atitude. Escutem a voz do passado desse irmão aqui. Escutem a voz de Cristo em João 17. Em penúltimo lugar, ele fala: a verdadeira unidade. A verdadeira unidade é baseada no evangelho comum. Entendeu isso daí? A verdadeira unidade cristã entre igrejas é baseada no evangelho comum e deveria ser expressa pela cooperação entre denominações. E depois ele completa dizendo: a separação denominacional não é divisionismo. Afinal, mesmo dividida em denominações, a igreja de Cristo faz parte de uma só igreja. As várias denominações fazem parte de uma só igreja. Amém? Tem gente que não está falando amém. Estou preocupado. A unidade cristã. Concluindo esse ponto, a unidade cristã não é mero ajuntamento, baseado em tolerância ou desprezo doutrinário. Unidade cristã não é uniformidade, conformismo, mas é a harmonia da diversidade, que só Jesus e seu evangelho conseguem gerar. A unidade cristã que Cristo pede, que Cristo deseja, em João 17, é a harmonia da diversidade que só Ele mesmo e seu evangelho conseguem gerar. Uma psicóloga de um college nos Estados Unidos, o Union College, e um mestrando da Columbia University, fizeram um estudo sobre relacionamentos. E eles pesquisaram 11 orquestras sinfônicas diferentes. E no estudo, nessa pesquisa, eles chegaram a algumas conclusões. A ideia deles era saber o que os músicos de cada parte de cada orquestra achavam dos outros. E o resultado foi assim. No final da pesquisa, eles descobriram que os percussionistas eram vistos pelos outros como pessoas insensíveis, meio surdos, medíocres, pouco alegres, porém alegres e brincalhões. Todo mundo pensava que os que tocavam instrumentos de corda eram arrogantes, durões, sem dotes atléticos. Todo mundo achava que os que tocavam instrumentos de metal eram considerados barulhentos e extrovertidos. E todo mundo achava que os que tocavam flauta e clarineta eram quietos, meticulosos e introvertidos. As pessoas desses grupos, eles não pensavam assim de si mesmos, mas era assim que a maioria os via. A questão final é o seguinte: com tanta divergência de personalidade e percepção, como é que eles conseguiam produzir música tão harmoniosa? E a resposta é essa: apesar das suas diferenças e divergências, todos se submetiam à vontade, submetiam sua vontade e sentimentos à liderança de um maestro e condutor. Somos diferentes, temos jeitos diferentes, mas nós submetemos a Cristo, ao seu evangelho. E assim a gente consegue a unidade cristã, que não é mero ajuntamento, mas essa harmonia da diversidade que só Cristo e seu evangelho conseguem dar. Amém? Está ligado? Ok. Alguns estão, outros não estão. Agora, para a gente andar com Cristo nessa direção, exige de mim e de você, em primeiro lugar, humildade. Humildade para se enxergar como uma pessoa ou sectarista, ou uma pessoa sincretista. Você precisa vir para o meio, você precisa vir para o centro, para o coração de Cristo.
humildade, discernimento espiritual, amor, visão ampliada do reino de Deus, coragem. Eu faço experiências, às vezes eu me uno com um grupo, vou pregar no outro grupo, falo, não volto mais aqui. Às vezes eu falo, não, foi muito bom, graças a Deus, Deus me usou, foi bom. Eles são diferentes do que eu sou, mas Deus está usando a minha pessoa aqui para fazer uma diferença. Vou pregar em igrejas de várias denominações. Isso tem sido uma experiência enriquecedora para mim. Segundo lugar, a unidade cristã. A unidade cristã não é uma opção. A unidade cristã não é uma opção. Você está falando, eu já tenho meu jeito, eu não quero nem ouvir essa mensagem, isso aí não vai fazer diferença. Não, faz sim, porque a unidade cristã, a unidade do corpo de Cristo no Brasil não é uma opção. De acordo com Jesus e sua oração, ele diz o que no versículo 21? Eu rogo, Pai, para que todos sejam um. Esse é o desejo de Cristo. Versículo 23, eu rogo, Pai, para que todos sejam perfeitos em unidade. Veja bem, cristão é aquele que de coração quer fazer a vontade de Cristo. Cristão é aquele que canta, mas não só canta na igreja. Eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos. Eu quero sonhar, viver os sonhos de Deus para a minha vida. Ok, está aqui o sonho de Deus para a sua vida. Ele quer que você se misture com outros, seja bênção para outros, seja abençoado por outros. Pai, eu rogo para que todos sejam perfeitos em unidade. O desejo do coração de Jesus é a plena unidade e harmonia da sua igreja, meus irmãos. Logo, quem não se importa com isso, quem não dá a mínima para isso e está contente com o seu grupinho lá, essa pessoa não está andando de acordo com a vontade do coração de Cristo. Quando a gente prega sobre, eu preguei essa mensagem aqui na minha igreja. Quando a gente prega para a igreja, a gente fala bastante sobre a unidade do corpo de Cristo local ali, não é? E daí eu dei a seguinte tacada, porque na minha igreja, eu não sou diferente de você. Na minha igreja tem aqueles camaradas que se tornam membros da igreja, mas vão na igreja de vez em quando. E isso entristece o coração do pastor. Usei a palavra entristece, um eufemismo. Às vezes você fica irado, né? Camarada folgado. Ó Senhor, pesa a tua mão. Porque quando a água bate, o camarada vem, né? Estava falando com o pastor ontem do Chile aqui. Ele falou, pastor, o pastor falou do terremoto, quando dá uns terremotos lá, o maior terremoto no Chile parece que foi 9,8, uma coisa assim. Violento, o maior terremoto do mundo. Ele falou, quando dá terremoto, pastor, a igreja lota. O ser humano é assim. O ser humano é assim. As torres gêmeas caíram, aquela desgraça toda, Estados Unidos, nas próximas semanas as igrejas lotaram. Depois vai se acostumando, tudo vai acalmando, a pessoa volta a ser folgada. Eu chego para esses irmãos e falo, fulano, por que você tem faltado nos cultos, meu irmão? Irmãos, cada desculpa furada. Nossa, pastor, eu até quero ir, outro dia até me aprontei, pastor, mas eu não sei, eu tenho um bloqueio, o camarada fala. Falaram isso para você já? Eu tenho um bloqueio porque eu fui forçado a ir na igreja quando era criança. Acho que isso criou um bloqueio. Será que tem algum psicólogo que me explica, me ajuda a me livrar disso? Fulano, por que você não vai na igreja? Pastor, eu até quero ir, mas eu sei demais, pastor, esse é meu problema, eu sei demais. Não. Escuta o resto. Eu sei demais. Eu sei que tem muita gente hipócrita lá. Pastor, o senhor é inocente, o senhor vê tudo com óculos santificados. Mas você acha que está no meio do povo, pastor, tem tanta gente ali. Me desanima, pastor. Por que você não vai na igreja, fulano? Pastor, eu até quero ir, pastor, mas eu ando muito ocupado. Eu não tenho tempo para ir na igreja, pastor, está difícil. Daí eu falo, você quer ver como é ridícula as suas respostas? Você não me convence, muito menos a Deus. O que é mais importante? Eu falo para eles, o que é mais importante? Ir na igreja ou tomar banho? E ele fala, tomar banho é menos importante. Ir na igreja é muito importante. Ok, eu fiz uma pergunta para você, por que você não vai na igreja? Você deu uma resposta para mim. Para você ver como a sua resposta é ridícula. Vamos substituir ir na igreja por tomar banho. Imagina se eu chego para você está 3 meses sem tomar banho. Eu falo, irmão, por que você não toma banho? Você fala, pastor, eu até quero, mas eu tenho um bloqueio. Quando era criança eu fui obrigado a tomar banho todo dia. Não aguento mais tomar banho.
Ou então chega o irmão, por que você não vai na igreja? Pastor, até quero, mas é que eu sei demais. Eu sei que tem muita gente que toma banho e é hipócrita. Eu não quero me unir aos hipócritas. Ou então, eu ando muito ocupado, pastor, não sobra tempo para tomar banho. Agora vamos trazer esse texto para nós, pastores. Não estamos falando aqui para a igreja local, estou falando aqui para a igreja do Brasil, certo? Pastor, qual que é a desculpa sua para fugir dessa unidade que Cristo deseja que nós tenhamos? Por que você não luta por isso? Jesus está falando para você, eu rogo para que todos sejam um, perfeitos em unidade. Eu quero ver vocês se amando mais, andando mais juntos, se organizando assim como conferência mais juntos. Qual a sua desculpa para não participar disso? Deixa eu dar para você então o exemplo dos pais da igreja que se preocuparam com isso. E logo no começo do primeiro, segundo século, o que eles desenharam? O credo dos apóstolos. O que nos une? Quais são as doutrinas mínimas necessárias para a gente andar juntos? Credo dos apóstolos. Deixa eu apresentar você a João Calvino. João Calvino, escrevendo para o arcebispo da igreja anglicana em 1552, ele já lamentava a falta de unidade entre as igrejas reformadas dos seus dias. O Tiago coloca isso no seu livro, citando isso daí. João Calvino escreveu para esse homem dizendo assim: assim é que, dilacerados os membros da igreja, o corpo sangra. Isso me aflige de tal maneira que, se eu fosse de algum empréstimo, cruzaria voluntariamente até mesmo 10 mares, se necessário, por causa disso. Eu introduzo você ao exemplo dos puritanos. Em 1554, após a reforma protestante, Thomas Cromwell convocou John Owen, Richard Baxter, Thomas Goodwin, Richard Vines, Thomas Menton e outros para redigir uma lista de artigos absolutamente essenciais para a fé cristã. 16 artigos apenas. E esses 16 artigos é para falar, se a gente concorda nessas coisas, nós somos irmãos em Cristo, nós cremos no mesmo evangelho, pregamos a mesma Bíblia, nós podemos e temos que andar juntos. Essa era a ideia. Se você quiser ver esses artigos, eu não tenho tempo para colocá-los todos aqui, mas você pode pegar nesse livro, no artigo do irmão Tiago, na página 167 do livro, tem esses artigos delineados ali. Você está ligado? Outra chance. Não costumo dar duas, não. Você está ligado? Amém. Vamos lá. A unidade cristã não é uma opção. Segundo lugar, a unidade cristã é aquilo que nos fortalece. Diga comigo, a unidade cristã é aquilo que nos fortalece. Eu rogo, Pai, para que todos sejam um, perfeitos em unidade. Por que Jesus pede isso, deseja isso? Por quê? Porque Ele sabe que juntos somos mais fortes, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, juntos somos mais fortes. Jesus conhecia a sabedoria dos gafanhotos, descrita lá em Provérbios capítulo 30, versículo 27. O versículo acho que está aí no PowerPoint, deixa eu ver. Vamos ler juntos? Leiamos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam em bandos. Mais uma vez, os gafanhotos que não têm reis, contudo. O que esse verso quer dizer, na minha pobre e miserável opinião, é que um gafanhoto sozinho não incomoda ninguém. Até as mulheres, algumas têm coragem. Vê um gafanhoto na sala, olha para ele e fala, pensa que vai me assustar igual um rato, uma barata. E ela cria coragem, vai lá e prende o gafanhoto. Abre a janela e vai, seu infeliz. Você não põe medo em ninguém. Mas é quando o gafanhoto se une com a igreja dele, a igreja dos outros, com as várias denominações, e ele forma um grupão, gente, o que acontece? Eles abalam a economia de um país, eles tiram o sono de fazendeiros, do ministro da economia do país. É isso que acontece. Na virada do século, uma nuvem de gafanhotos deu um prejuízo de 500 milhões de dólares para o estado de Nebraska, Iowa e Kansas. Unidade é aquilo que nos fortalece. Os gafanhotos andam em bandos, nós temos que aprender a andar em bandos também. Deus diz que o gafanhoto tem uma sabedoria que nós precisamos ter. Tem uma lição importante para a família dele.
Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Você acha que não, mas você precisa dos outros. Sua igreja precisa de outras igrejas. Juntos somos mais fortes, juntos andamos mais rápido, juntos chegamos mais longe, juntos subimos mais alto, juntos nós impressionamos e assustamos o próprio inimigo, juntos nós tiramos o sono do diabo, juntos nós abalamos o seu império, juntos nós saqueamos o inferno. A unidade é aquilo que nos fortalece. Coloca isso na tua cabeça. A unidade é aquilo que nos fortalece. Coloca isso no seu coração. Ano passado eu tive o privilégio de ir num encontro durante o carnaval, promovido por várias igrejas da cidade de Campina Grande. Cheguei lá, um pastor pequeno, parecia um gafanhoto, não. Humanamente, não é aquele líder grande, mas era um grande líder. Pastor Elder. Deus abençoe aquele irmão. Através da instrumentalidade, visão dele, ele uniu todas as igrejas de Campina Grande. Eles fecharam o carnaval da cidade. Crentes de várias partes da região vêm para passar o carnaval ali. Lotam os hotéis, lotam as pensões. Outros vêm de ônibus e voltam. Vem gente de várias partes do Brasil. O que ele fez? Ele fez um grande evento lá. Um lugar onde é feito os rodeios e as coisas na cidade. E ali ele trouxe Dr. Rousseau Shedd para falar para aquela multidão. Trouxe Dr. Augusto Nicodemos para falar àquela multidão. Trouxe Franklin Ferreira para falar àquela multidão. Trouxe Adalto Lourenço para falar àquela multidão. Mauro Meister, Jorge Noda. E outras pessoas tão boas quanto que a humildade não me permite mencionar. Brincadeirinha. Tão bom que nem foi convidado para voltar esse ano. Muito bom. A unidade, meus irmãos, é aquilo que nos fortalece. Pastor Elder, com a sua igreja, jamais conseguiria abalar as portas do inferno naquela cidade sozinho. É disso que eu estou falando para você, meu irmão. Abre seu coração, abre os seus olhos. Não é pegar a igreja e correr para o meio do mato lá, é ficar na cidade, ocupar a cidade. Terceiro ou quarto lugar, já perdi a conta. Unidade cristã não é opção, unidade cristã é aquilo que nos fortalece, unidade cristã é aquilo que nos confere credibilidade. A unidade do corpo de Cristo é aquilo que nos confere credibilidade. Está ligado? Versículo 21, Jesus orou: que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem gente que fala, não, Jesus está orando, isso aí é uma coisa utópica que vai acontecer no céu. Na eternidade nós seremos todos uns. Eu e o Sayun na eternidade vamos sentar no mesmo banco de igreja. Não, é aqui, é agora. Do jeito que está acontecendo nessa conferência aqui. Sentados juntos, onde pastor presbiteriano, pastor batista, sentados juntos. Mauro Meister está fazendo assim. Deus continue falando hoje à noite, hoje de manhã. Converte-se, pecador. A unidade cristã é aquilo que nos confere credibilidade. Jesus está dizendo aqui neste verso 21 o seguinte: o que realmente impacta a sociedade não são os nossos prédios, não são nossas músicas, não é nosso ensino teológico, não é nossa demonstração de poder, milagres, mas é a nossa união, harmonia e amor, irmãos. Essa conferência da Fiel, por exemplo, é um exemplo da unidade do corpo de Jesus Cristo aqui no Brasil. E ela confere para mim credibilidade. Ela confere para você que veio e continua vindo, veio pela primeira vez, vai voltar, amém? Confere para você credibilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito simples, é muito prático. Quando os líderes da minha igreja aprendem que eu tenho comunhão com centenas e centenas de outros pastores de várias denominações diferentes aqui na Fiel, e que nós, de diferentes denominações, nós pregamos a mesma Bíblia, o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho, os crentes da minha igreja, eles ficam encorajados, eles ficam contentes,
eles se sentem mais seguros. Porque a gente, durante o ano todo, a gente bate contra isso, bate contra aquilo, mas a gente fala, olha, eu não sou um ermitão, eu não sou um camarada sectarista, não. Eu tenho amigos de outras denominações. Tem muita gente boa em outros lugares que amam o mesmo Cristo que eu amo, que pregam o mesmo evangelho que eu prego. A unidade em Cristo e a unidade cristã, a unidade do corpo de Cristo nos confere credibilidade. Quando incrédulos me questionam sobre as loucuras que o movimento evangélico anda fazendo pelo Brasil, eu lhes falo sobre minha denominação, meus colegas. Eu lhes falo sobre colegas de outras denominações que eu tenho. Eu falo para eles sobre tantos outros pastores que não fazem esses absurdos, que não compram essa ladainha e não praticam essas coisas. Eu falo sobre esse evento aqui, 2.500 pessoas, líderes, pastores, que são chamados e atraídos aqui por causa da sã doutrina. Nós temos o mesmo Cristo, a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho. Não é todo o movimento evangélico no Brasil que está praticando e promovendo coisas loucas e estranhas ao Evangelho. Não, tem muita gente. Olha ao seu redor, tem muita gente aqui que é sério, que está procurando edificar a igreja de Cristo sobre o único fundamento, que é o próprio Cristo. Amém. Quinto lugar, a unidade cristã é uma realidade irreversível. A unidade cristã é uma realidade irreversível. Mas em primeiro lugar me cabe perguntar a vocês: você está ligado? O final da mensagem vai diminuindo, né? O último você está ligado vai ser minha esposa. E ai dela se ela não fizer isso. A unidade do corpo de Cristo no Brasil é uma realidade irreversível. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Irmãos, algumas realidades são irreversíveis. O advento do automóvel é uma realidade irreversível. O avião, a informática, a globalização são realidades irreversíveis. Mas eu quero falar para vocês de João 17 sobre uma realidade irreversível muito maior do que estas. Muito mais real do que estas. A primeira delas é o crescimento da igreja de Cristo. Essa é uma realidade irreversível. A igreja de Cristo vai crescer mais e mais. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Se dependesse de mim, de você, a gente não poderia afirmar o crescimento da igreja seria uma realidade irreversível. Mas como é Jesus o responsável pela construção da sua igreja, a gente pode afirmar que o crescimento da igreja de Cristo é irreversível. O próprio Jesus falou: olha, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Hoje é eu e mais 12 aqui, e um traíra no meio dos 12. Mas olha, nós estamos semeando. Vocês vão ver só, isso vai crescer, vai abrigar aves que vão vir de várias partes do mundo. Ele mesmo deu na grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E daí, falando sobre o final dos tempos, ele falou: este evangelho será pregado em todo o mundo. Palavra profética. A igreja de Cristo só vai propagar, só vai crescer. Outra coisa, outra verdade irreversível: o crescimento da igreja. E a segunda coisa é o crescimento da unidade do corpo de Cristo. É também uma verdade irreversível. O crescimento da igreja de Cristo é uma verdade irreversível. O crescimento da unidade do corpo de Cristo também é uma realidade irreversível. Porque Jesus orou. Não fui eu que orei, não foi você que orou, não foram as senhoras da sua igreja que oraram. Foi o próprio Jesus que orou. A Bíblia fala que tudo que eu pedir ao Pai, que é de acordo com a vontade de Cristo, em nome de Cristo, eu vou receber, certo? Se isso é certo, e nós cremos nisso, imagine então a oração de Jesus para o Pai. Essa oração de Jesus é certa. O Pai falou amém já para essa oração. Então isso quer dizer que a unidade do corpo de Cristo aqui no Brasil é uma realidade irreversível, não tem volta. Jesus falou: Pai, eu rogo, e o Pai falou amém. Eu rogo o quê? Para que no Brasil as igrejas evangélicas sérias, que todas elas sejam perfeitos em unidade. Pai, eu rogo para que todos sejam levados à plena unidade. Eu já citei o exemplo da Vinac, lá em Campina Grande, já citei
o exemplo da própria Conferência Fiel aqui, que você está experimentando, é um exemplo, você está experimentando esse exemplo da unidade do corpo de Cristo. Eu poderia citar muitos outros, citei exemplos do passado. Eu vou citar um exemplo de uma experiência que eu tive com o Tiago, com o Rick e com o pastor Maurício Andrade, lá em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. O Rick chamou, vocês precisam ir comigo, vamos lá, vamos dar um jeito, a Fiel precisa ver isso. E nós fomos levados para um evento, um encontro com 7.000 pastores. E ficou gente do lado de fora. Que encontro é esse? O nome do encontro era Juntos pelo Evangelho, Together for the Gospel. Gente, que coisa maravilhosa você entrar numa arena e ver 7.000 homens louvando a Deus. Só homens, só pastores. E quem que organizou isso? O presidente do Seminário Batista do Sul, de Louisville, Albert Muller. Lyndon Duncan, pastor presbiteriano. C.J. Mahoney, líder de um ministério da graça soberana, uma linha mais pentecostal. Mark Dever, pastor batista. Quem eram os preletores? John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, J.C. Mahoney. Corpo de Cristo, unido, 7.000 pessoas. Gente, a unidade do corpo de Cristo é uma realidade irreversível. Isso aí não tem volta. A questão é, você vai ficar do lado de fora dessa bênção? Ou você vai se unir ao corpo de Cristo? Vai ampliar sua visão do reino de Deus? Palavras conclusórias aqui. Irmãos, pastores e líderes, por favor, ore a Deus para que Ele abra a sua mente, para você entender o grande valor da unidade do corpo de Cristo. Não, em João 17, Jesus não está ordenando o sincretismo, a união de todos os credos, mas Ele está ordenando a união dos crentes verdadeiros, espalhados em diversas denominações, igrejas e culturas. Em João 17 nós temos um alerta contra o sectarismo, essa tendência de nós nos isolarmos, essa tendência de nós sermos mais seletivos do que o próprio Deus é. Irmãos, cuidado com essa síndrome de Elias. Eu leio da minha Bíblia sobre Elias, ele dizendo para Deus: Senhor Deus, eu tenho sido mais zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Eu tenho sido muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E Deus falou o que para ele? Levanta teus olhos, meu servo. Você está falando abobrinha. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, 7.000, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe essa síndrome de Elias aí? Só nós, você começa a falar para a sua igreja, só nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. Só eu sou o único pastor fiel aqui na nossa região, no nosso estado. Olha, isso faz mal para você, isso faz mal para a sua igreja. Isso dá um mal-estar na sua igreja, muito ruim, muito ruim. Eu já fiz parte de uma igreja que o pastor falava assim. E daí levanta qualquer pessoa que diverge dele, ele põe para fora também. Esse daí também não é do reino. Chega uma hora que sobra ele a esposa. E ele toma café à tarde com a esposa. Então, esposa, só nós, síndrome de Elias, só eu e você somos os eleitos. E sabe o que, esposa? Põe a xícara. Às vezes eu desconfio de você. Cuidado com essa mentalidade diabólica, meu irmão. Irmãos, pastores e líderes, entendam, orem, peça ao Senhor que Ele ajude você a entender o grande valor da unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós não podemos, irmãos, nos conformar com a falta de comunhão entre igrejas que proclamam o mesmo evangelho. Por quê, irmão? Porque nós não podemos nos conformar com a falta de amor entre irmãos que são objetos da mesma graça. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar com a falta de amor, humildade, discernimento e visão ampliada do reino de Deus, que nos leva a empurrar no precipício um irmão porque ele bate palmas ou deixa de bater palmas. Sigamos os exemplos dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, dos pastores americanos e brasileiros dos nossos dias, em afirmar, defender, promover, definir, preservar a unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque a unidade do corpo de Cristo não é uma opção. Porque a unidade do corpo de Cristo nos fortalece.
Porque a unidade do corpo de Cristo nos confere credibilidade. Porque a unidade do corpo de Cristo é uma realidade irreversível. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dá sabedoria do alto para guardarmos estas palavras, Senhor, para avaliarmos nosso ministério e nossa atitude, Pai. Nos dá discernimento espiritual para sabermos quem podemos abraçar, quem precisamos exortar, quem precisamos amar, Senhor, com quem podemos nos unir, Senhor. Tira de nós, Pai, o bairrismo, essa atitude sectarista que nós herdamos, Pai, não sei de onde, não sei de quem, faz parte talvez da nossa própria natureza decaída. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa a igreja brasileira. Usa essa palavra, Senhor, para gerar mudanças frutíferas na vida de cada irmão, pastor, igreja representada aqui. Em nome de Jesus, pela tua graça, para a tua honra e glória. Amém. Amém.